orar, consagrando ao Senhor o culto de hoje. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia aqui, obrigado por esse culto, Pai, obrigado pelas famílias que já estão aqui, cuida das que ainda estão chegando, Pai. Peço que o Senhor esteja nos orientando, abrindo nossos corações para ouvir a palavra, Pai. Que o Senhor esteja abençoando esse culto, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vamos cantar. Tem uma canção que fala que aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Jesus é a fonte da água da vida, né? Ele é a própria água da vida. Ele disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas se fará nele uma fonte que jorra para dentro da vida eterna. Deus
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel e nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Os irmãos vão ficar especialistas em Ezequiel, assim eu espero. E é um livro que não é muito estudado, mas é um livro que deve ser estudado com dedicação. Muito bem, irmãos. Então nós vamos continuar falando sobre o profeta Ezequiel. E nós começamos falando das características do verdadeiro profeta. Depois nós falamos das responsabilidades, né, do profeta, do atalaia. Depois nós falamos da ludicidade magética, isso é quando ele foi transformado por Deus. Ele foi transformado por Deus na própria mensagem que ele ia pregar. Isso é muito moderno, tá? Quando a mensagem somos nós. Então Deus faz aquele teatro para que ele representasse o que ia acontecer no meio do povo. E ele era a mensagem que precisava ser divulgada ao povo, né? Por isso, é uma coisa muito moderna e que os crentes não gostam muito é de tatuagem, né? Mas o que é a tatuagem? Tatuagem é você usar o seu corpo como... vocês não sabem a palavra lousa, né? Então, usar o corpo como lousa. Usar o corpo como instrumento de comunicação. Isso é uma tatuagem. Mas mais do que isso, nós devemos ser a marca de Deus no planeta, sendo nós mesmos a mensagem do Senhor. E foi isso que foi feito com o profeta Ezequiel. Depois nós falamos sobre a percepção sobrenatural do profeta. Lembram que Deus pegou o profeta pelo cabelo, em espírito, levou para Jerusalém e disse: olha o que está acontecendo dentro do templo. E ele foi revelado um monte. Tinha satanismo, tinha prostituição, tinha adoração, aqueles deuses daquela época, tudo escondido. E Deus mostrou
para o profeta, e Deus disse assim, e mostrou também para o profeta um homem vestido de linho, né? E aquele homem marcaria na testa todos aqueles que gemessem e que ficassem angustiados com o erro e com o mal que estava acontecendo ali. Porque Deus não estava tolerando pessoas tímidas, pessoas que tanto faz, sabe? A pessoa tem que se indignar com o erro. E todo mundo que estava indignado, o homem de linho com o tinteiro na mão, marcava a testa. Tá? Por isso que eu não gosto muito quando o jovem diz, não tem nada a ver com isso, estou preocupado com a minha faculdade, estou preocupado com casar, estou preocupado com ganhar dinheiro. Mas o que eu tenho a ver com escatologia? O que eu tenho a ver com profecia bíblica? Tem tudo a ver. E com o que está acontecendo no mundo atualmente também, porque Deus requer da gente a capacidade da indignação diante do erro. Mas, depois que Deus mostra lá em Jerusalém, naquele tour que o profeta Ezequiel fez, daí ele volta para os cativos. Certo? Ele faz um tour a quilômetros daquele lugar, em espírito, e Deus o traz de volta para o meio dos cativos. E daí diz a palavra de Deus, e aqui nós vamos começar, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Diz assim, Ezequiel 11:25: falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então ele foi, Ezequiel 11:25, voltou e contou. Mire, se eu dissesse para você assim que Deus me pegou pelos cabelos, fica difícil acreditar, né? Então vamos falar assim, Deus me pegou pelo braço, né? E me ergueu, e me levou lá para Jerusalém em espírito, eu vi um monte de coisa, voltei e agora eu chego para você e conto. Miriam, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava lá em casa e Deus me pegou, me levou lá em Jerusalém e me trouxe de volta. Você ia acreditar? Ia? Oh. Se acreditar, você ia pôr uma camisa de força em mim, tá? É difícil de acreditar. É difícil, né? Então, ele voltou de Jerusalém, o profeta, e contou. Só que era a voz de um profeta falando. Mas será que era a voz única? Não. Porque estava cheio de profetas naquela época, de falsos profetas. E agora, como que eu vou discernir a voz do profeta e a voz dos falsos profetas? É mais ou menos que nem nos dias de hoje. Eu fico muito admirado que a gente tropeça em profeta hoje em dia, e até nos cultos o pessoal fala assim, profetiza sobre a vida do teu irmão, profetiza. E daí lá vai o pessoal profetizando, e profetiza daqui, profetiza de lá, e só profetiza coisa boa, né, para tudo quanto é lado. Nós estamos tropeçando em profetas hoje em dia. E por isso que nós vamos falar hoje sobre as características do falso profeta. Então nós falamos as características do profeta de Deus, que era Ezequiel, agora nós vamos falar o que é que marca o falso profeta. E a primeira coisa, as palavras do falso profeta ofuscam a iminência do cumprimento da palavra de Deus. O falso profeta consegue fazer o povo não ter o senso da urgência e a capacidade da visão daquilo que está acontecendo. Vamos ler, diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Isto é, o povo estava dizendo um para o outro, olha, essas coisas que os profetas dizem que vai acontecer, ainda estão longe. E no final, sabe, nada vai acontecer.
Isso é história para boi dormir. Virou um provérbio no meio do povo. E Deus ele pergunta: que provérbio é esse? Né? E ele diz assim: porquanto dizes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dizes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Isto é, o profeta foi orientado a dizer: olha, vocês estão folgados aí, vocês estão tranquilos, você acha que demora, você acha que a visão vai perecer, não vai acontecer nada, mas o que eu quero dizer é que os dias estão próximos e o cumprimento de toda a lei. Nós mais do que nunca devemos perceber isso. Hoje em dia tem os escarnecedores, né? O apóstolo Pedro falou dos escarnecedores que dizem assim: Jesus, né? Desde os antepassados se diz que Jesus voltará, e até agora as coisas estão como sempre estiveram. Não é isso? Em outras palavras, a visão está longe, vai perecer, essas coisas não vão acontecer. E tem muita gente tranquila, sossegada, não acreditando na palavra. E Deus diz assim para o profeta Ezequiel: diga para o povo que os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Os profetas, os falsos profetas, profetizaram visões vazias e adivinhação lisonjeira. O que é uma adivinhação lisonjeira? O que é uma lisonja? Alguém sabe? Gabriel, me ajuda? Quando você diz: poxa, me sinto lisonjeado, o que significa isso? Significa quando você é elogiado, quando eles, como é que a gente fala assim, fazem o indivíduo ficar bajulado, né? Quando a visão ou a adivinhação, olha, estou profetizando sobre a tua vida, tudo dará certo, tudo vai acontecer da maneira maravilhosa, extraordinária, é profecia do bem para a sua vida. Isso é adivinhação lisonjeira. Essa palavra lisonja significa elogio, significa quando a pessoa está enchendo tua bola, essa é a expressão que eu ia falar, né? Isto é, e é muito comum você ir nos lugares e ser lisonjeado, e ser elogiado, e ser erguido no seu moral. E Deus diz assim: olha, essa história de visão vazia e adivinhação lisonjeira, eu vou tirar do meio do povo, porque são falsos. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em nossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não está aí para encher o ego de ninguém. É a palavra verdadeira. E ela vai trabalhar o seu interior, a sua vida. Continua dizendo: e veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, era o povo dizendo, a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então a primeira marca do falso profeta é dizer assim: não, está tudo bem, vai dar tudo certo na sua vida, e as coisas, olha, que muitas vezes se dizem que irão acontecer, é longe, está lá para frente, eu não
um tempo distante, e Deus manda o profeta dizer, não vai ser assim, a palavra que eu digo se cumprirá. A segunda característica do falso profeta, falam conforme os desejos dos seus corações, né? Falam de conformidade com os seus próprios desejos. Confundem revelação com os desejos do próprio coração. E como a gente vê isso, né? Como a gente vê isso? A pessoa diz, eu estou profetizando. E daí a pessoa sente algo no coração e fala do próprio coração. E não fala a palavra de Deus. E Deus fala para o profeta Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, profecia não é desejo do coração. Profecia não é aquilo que você almeja que aconteça de bom na vida do outro. Profecia é a palavra revelada, seja boa, seja ruim, mas tem que ser palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz assim, olha, se você for por esse caminho você vai morrer, você tem que falar exatamente isso. E não ficar em elogios, profetizando o desejo do coração. Porque a palavra de Deus não é desejo do coração. Por isso que Deus diz assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Eu quero dizer que esses caras que profetizam de conformidade com o próprio coração, o próprio Deus chama eles de loucos. Por quê? Porque eles estão usando o nome de Deus para falar aquilo que eles sentem. E pregar, profetizar, não é falar o que eu sinto, é falar o que Deus disse. E é loucura você falar que Deus falou coisas que Ele não disse. Terceira característica do falso profeta é o falso profeta, eles não são produtivos, são observadores das desgraças. É muito interessante isso que a gente sempre vê, né? Deus fala assim para o profeta, ó, os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Me diga uma coisa, se eu pegar uma raposa do deserto e colocar numa demolição assim, no muro que está caindo, o que ela vai fazer? Ela só vai andar por ali. Raposa no deserto é a ideia de alguém que simplesmente está naquele meio, mas não consegue interferir e modificar absolutamente nada. E Deus pega e diz assim, não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estares firmes na peleja no dia do Senhor. Isso é o falso profeta, ele é como raposa no deserto. Ele vê o muro fendido, mas ele não fala. Ele vê o indivíduo andando por um caminho errado, mas ele não fala. Ele fala, não, vai dar tudo certo, tudo de bom. Ele não conserta as coisas. São palavras vazias. A quarta característica do falso profeta, eles criam falsas expectativas. Olha só, diz assim o profeta, viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Isso aqui é muito interessante. Eles falam vaidades, adivinhação mentirosa, eles são mentirosos quando proclamam, e ainda fazem o povo ficar o quê? Esperando que aquilo aconteça. Não vai acontecer. Por quê? Porque o profeta é mentiroso, porque o profeta fala vaidade, porque o profeta está fazendo loucura,
Porque o profeta está vivendo uma vida de elogios aos outros, por motivos escusos. Diz assim: porventura não tiveste visão de vaidade, não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Irmãos, se você diz que Deus falou, mas Deus não falou, a Bíblia diz que você é maluco, que você é louco, que a tua palavra é mentirosa, que a tua palavra é vaidade. Por isso a responsabilidade de quando falar o que Deus disse. Eu nunca li um texto tão claro, irmãos. Deus está indignado com esses falsos profetas. Porque o homem de Deus tem que dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. Então somente. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou Deus. Os irmãos estão vendo o perigo de você andar com falsos profetas? O falso profeta vai te elogiar, o falso profeta vai mentir para você, o falso profeta vai colocar expectativas no teu coração de coisas que não irão acontecer. O falso profeta é um louco na percepção de Deus, e o Senhor está contra eles. Por quê? Porque o que eles fazem vai na contramão daquilo que Deus disse que era para ser feito. Olha só a palavra de Deus ali. Agora imagine o profeta Ezequiel voltando lá e tendo que falar pesadamente com o povo, quando tinha um bando de profetas falando coisas elogiosas e dizendo que tudo acabaria bem, que o povo não precisava se preocupar. Era muito difícil. Quinta característica do falso profeta: anuncia uma falsa paz. Olha o que diz aqui, no versículo 10. Diz assim: porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso ofenderá. Essa analogia que o profeta faz, ela é muito interessante, porque ela está dizendo assim: o falso profeta que mente, que elogia, que diz que as coisas vão demorar ainda para acontecer e que a visão perecerá. Eles estão construindo um muro podre e fazendo o reboco com argamassa fraca. Eu não sei se na versão da Bíblia está argamassa fraca. Não adubado. Está não adubada? Então, em alguns lugares aparece argamassa não temperada, argamassa fraca na versão do Israel. É assim, a Miriam vai construir a casa dela e ela percebe que o pedreiro está usando só areia. Tá? Pouquinha coisa lá de cimento e de cal, tá? Está construindo. Mas daí vem um outro pedreiro
que seria o outro profeta, e faz uma caiagem perfeita, linda. O que vai acontecer? É isso. Deus diz assim: haverá uma grande pancada de chuva, que Ele mesmo vai mandar, para revelar e mostrar que aquilo que está sendo construído ruirá. Porque não tem substância. E diz ainda: ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para a consumir. Isto é, a construção pode ser muito bonita dos falsos profetas. Só que a parede é fendida, a argamassa é fraca e os buracos estão lá dentro. E Deus diz: eu vou mostrar onde estão os furos e a podridão dessa parede. Sabe como? Vou mandar chuva e pedras e tudo será revelado. É muito perigoso andar com falsos profetas, né? Diz ainda: e derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram, com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Você está no movimento de falsos profetas, você está construindo algo muito bonito, que o próprio Deus se encarregará de derrubar, porque é falso. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Que coisa! Por que o povo chegou naquela situação de cativeiro, né? Ouvindo esses profetas. E a sexta característica do falso profeta é a promoção do misticismo. É interessante que o falso profeta, todo falso profeta, e todas essas características são dos falsos profetas de hoje também. Então, esse é o último aspecto que o profeta Ezequiel fala, tendo recebido de Deus, é que o falso profeta, como ele não tem o Espírito Santo, ele precisa se apoiar no misticismo, né? Para criar um ambiente religioso. E assim é dito: e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, profetiza contra elas, e diz: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura, para caçarem almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? Ai das que cosem almofadas para todas as axilas. Leia a sua versão aí, versículo 18. Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para as cabeças de toda a estátua, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo e guardarei vivas as almas para vós? Então, elas costuravam almofadas
Mas na verdade eram, sabe o quê? Eram. Alguém já ouviu falar de patuás? Patuás. Que seriam aqueles feitiços que você guarda dentro da carteira. Espero que você não guarde, né? Mas se as pessoas guardam dentro da carteira, né? É uma espécie de bruxaria. Então havia esse misticismo misturado com a pregação dos profetas. Israel, daí a tua versão aí. Diz, e assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus de diferentes comprimentos para suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçarei as almas do meu povo, mas perseverais as vossas próprias? Então, aí o termo que é usado, pulseiras mágicas, né? Isto é, são elementos que são feitos dentro da igreja, aos quais são atribuídos valores místicos, né? Eu vou ler aqui na minha versão, na nova versão internacional, ela está um pouquinho mais clara. Diz assim, 13, 18. Diz assim, ó. E diga, assim diz o Senhor soberano, ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar para vocês. Essas bruxarias, essas feitiçarias estavam ligadas ao ministério profético daquela época, porque os falsos profetas, eles precisam do misticismo, eles precisam de elementos mágicos. Tanto que uma vez a minha mãe chegou aqui na igreja, no culto, com uma vassoura, né? Ela chegou com a vassoura porque ela passou em frente de uma igreja e estavam distribuindo vassouras para varrer o pecado de dentro de casa, né? E ela gostou, né? Porque ela usou a vassoura para varrer o bicho. Mas igreja distribuindo vassoura, igreja distribuindo, nós já vimos aqui, né? Passando, distribuindo, que é um pacotinho com uma espécie de um corante vermelho. E eles dizem, o sangue do cordeiro, leve, coloque lá debaixo do teu travesseiro. Falando em travesseiro, tem os grupos vendendo os travesseiros abençoados, para você dormir com a cabeça na bênção, né? E aquelas águas também, águas abençoadas, né? E aqueles que colocam o copo d'água em cima da televisão, e a pessoa volta para casa com esses berloques de feitiço. E aqui o profeta está dizendo, ai das mulheres, que eram as profetisas, que estavam fazendo isso. Mas significa que quando a pessoa é bastante emocional, ela pode tender a ter também um comportamento que aceite objetos que promovam algum tipo de emoção na pessoa que o recebe, e emoção essa traduzida em algum mistério, algum feitiço, algum bem-estar místico que possa causar. Então, é muito perigoso isso. E no final ali, diz assim, porventura caçareis as almas do meu povo, porque o falso profeta é aquele que está caçando. O falso profeta é aquele que está tentando enredar e buscar e trazer os estudos para junto deles por um punhado de cevada, por algum tipo de lucro, por alguma coisa que possa lhe dar algum tipo de vantagem. Mas Deus diz, rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado. Aqui eu paro para dizer aos irmãos, não se permita ser caçado pelos falsos profetas, né? Nós vamos chegar ao final, e eu gostaria de concluir com um texto que está no capítulo 14.
Porque você poderia dizer assim, mas o que tem eu com o falso profeta? Né? Se o falso profeta está enganando, o azar é dele, porque ele vai sofrer as consequências da sua ação. E a pergunta que eu faço, será que é só o falso profeta que vai sofrer as consequências? Vamos ver, está aqui no versículo 7 do capítulo 14, logo em seguida, diz assim: porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. Estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. O que significa isso? É que tão responsável quanto o falso profeta é aquele que o consulta. E Deus ele termina dizendo que levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será igual o castigo de quem o consultar. Então, você que pensa assim, mas que tenho eu com isso? Se o cara está pregando besteira lá, ele vai ter que responder. Não, ele vai ter que responder e aqueles que vão atrás dele consultando ele também vão responder. Porque se deixaram levar por um falso profeta. A culpa está dos dois lados. Os irmãos entendem? Existe uma responsabilidade de quem proclama. Será muito grande. Mas existe um peso de quem vai atrás. Porque quem vai atrás é aquele que se deixou enganar. Os irmãos já ouviram falar no prêmio, no golpe do bilhete premiado? Já ouviram falar disso? Então, você está andando ali na rua 15, alguém derruba um bilhete de loteria. E daí alguém que está passando lá atrás pega o bilhete e diz assim, opa, esse é meu. Daí esse cara ele pega e diz assim, só que esse bilhete está premiado. E se você quiser, você me paga tanto e pode ficar com ele. Daí a pessoa paga, pega o bilhete premiado, vai na lotérica e não tem nada. Né? Quem é mais culpado? Perguntam os irmãos. Quem derrubou o bilhete para passar o golpe ou quem pegou o bilhete e pagou, achando que estava levando vantagem? Hã? Os dois são culpados. Um é ganancioso e enganou. E o outro é ganancioso porque se permitiu ser enganado, porque achava que ia ter vantagem. E aqui nós temos a lógica psicológica das igrejas que têm falsos profetas na sua liderança. O povo está lá porque está achando que tem vantagem. E o falso profeta está lá porque está ganhando com isso. Quem é culpado? Os dois. É o que diz aqui, o castigo do profeta será igual o castigo de quem o consultar. Porque não existe inocente nessa história. Porque ali está instaurada uma rebelião contra Deus. As pessoas não estão se importando com a palavra de Deus, mas com as suas vantagens pessoais. Então, irmãos, hoje nós aprendemos as características dos falsos profetas. E se você ficar atento, você nunca vai cair nessa. Porque o homem de Deus nem sempre é agradável.
Por quê? Ele fala a verdade. Agora, o vigarista sempre será agradável. Por que o vigarista tem que ser agradável? Porque senão ninguém cai, né? O vigarista é atencioso, o vigarista tem um discurso envolvente. Agora o profeta Ezequiel, ele diz assim diz o Senhor, e eu vou falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque vocês são casa rebelde, é o que diz o profeta Ezequiel, falando tão somente a verdade do Senhor. Mas é uma verdade que salva, é uma verdade que restaura, é uma verdade que modifica os caminhos da vida daquele que a ouve e acata. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo livro do profeta Ezequiel, obrigado porque existe uma descrição em diversos capítulos de qual é a psicologia, qual é a maneira, qual é o jeito de ação dos falsos profetas que constroem edifícios com argamassa fraca, que ruirão. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a advertência e o entendimento e a capacidade de vencermos, ó Deus, esses ataques. Pedimos então a Deus que haja sempre no nosso coração o amor intenso, profundo, tão somente, ó Deus, pela Tua palavra, nós te pedimos isso. Que o Teu Evangelho, que a Tua graça, que a Tua palavra, que a comunhão contigo seja sempre, Senhor, o essencial para as nossas vidas, o desejo da nossa alma. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Estamos em período de guerra no mundo, né? E é uma guerra que vai afetar muita gente. E temos a campanha agora da sexta, temos o desejo de trabalho com as comunidades. E no meio dessa situação mundial, muitos ficarão feridos, né? Nós vamos cantar então essa canção escolhida pela Bia, que fala do soldado ferido. Que significa que ninguém pode ser deixado para trás. E aquele que está ferido deve ser resgatado. Convido o grupo de louvor que vem até aqui, e nós vamos encerrar o culto com essa canção. E se você veio preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá aproveitar esse momento para consagrá-los ao Senhor. Vamos ficar de pé. Lembrando que sexta-feira, oração, às 18 horas, sábado, temos um ensaio logo após a gente ter falado do livro de Salmos, né? Por alguns minutos, uma devocional, está sendo bem importante, acredito que está sendo produtivo, lidando com questões interiores. E domingo, culto, adoração. Senhor, pedimos os teus cuidados, ó Deus, sobre cada irmão, sobre cada família, sobre os nossos jovens, sobre os pais, sobre aqueles que têm suas atividades no trabalho, na escola. Pedimos a Deus a tua mão poderosa agindo, protegendo, cuidando do caminho, dando capacidade, dando saúde, para que as atividades sejam desenvolvidas, ó Deus. Possamos estar firmados em Ti e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada pessoa e cada família da tua igreja.
Consagramos ao Senhor os dízimos que foram depositados, ó Deus, na tua presença, e invocamos a tua bênção sobre cada um. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço no seu irmão.